Por que Deus revela tantas coisas nessas seitas, mas não revela o pecado escondido? Já perceberam? Esse é o nosso assunto de hoje. Eu peço a você que chegou aqui, que já conhece o nosso trabalho, que não esqueça já de dar dando seu joinha. Você confirma aí se está inscrito no canal, se já apertou o sininho das notificações. Nós estamos rumo a 20 mil inscritos e nós precisamos muito do seu apoio para chegarmos lá. E você que não é inscrito, que ainda não conhece o nosso trabalho, assista o vídeo, se entender que nós estamos aqui falando a verdade, desmascarando um sistema religioso podre e falando do Evangelho de Cristo na sua pureza, na sua simplicidade. Você se inscreva, nos apoie nesse canal. Eu peço a sua ajuda, porque assim chegaremos a 20 mil inscritos, nossa próxima meta, e vamos divulgar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, sem as máscaras religiosas. Aqui não temos medo de falar a verdade. Não julgamos a sujeira para debaixo do tapete, de forma nenhuma. Então, vamos para o nosso assunto. Meus irmãos, a Bíblia diz, eu vou ler aqui um versículo em Lucas, que diz assim: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Palavras do Senhor Jesus. Meus queridos, eu, essa semana, vendo um vídeo do pastor Solon, canal Maranata Anátema, eu fiquei assim, pasmo da notícia a qual foi ali transmitida de um pastor de uma determinada seita que estava lá em um motel com um garoto de programa e vestido de lingerie e fazendo lá as suas acrobacias, né? Primeiro eu quero dizer, irmãos, que nós não temos nada contra alguém que escolhe uma opção sexual, seja hétero, seja homossexual, seja o que for. Pelo contrário, nós respeitamos as pessoas como seres humanos e as amamos. É o mínimo que nós, como cristãos, devemos fazer. Ao invés de atirar pedras, amá-los como pessoas. O que nós vamos falar aqui não é da pessoa desse pastor, mas é desse sistema que engana as pessoas com os supostos dons espirituais. Porque ao público, eles dizem que tem dons espirituais para tudo, que Deus revela tudo, mas Deus não revela a podridão que está dentro dela. E vendo ali o vídeo do pastor Solo, eu me lembrei da seita a qual fiz parte. Aconteceu uma situação muito parecida. Foi quando houve ali um escândalo financeiro, né? Quem faz parte da instituição sabe, quem não faz. Foi o maior escândalo financeiro envolvendo uma seita religiosa. Na época, na década, né, início de 2011, por aí mais ou menos, foi provado um desvio de mais de 20 milhões de reais, o que estaria hoje corrigido aí nos 50 milhões de reais, dinheiro de fiéis desviado para o bolso dos supostos pastores. E na época, eu fazia parte daquela instituição, e eu me lembro que Deus nunca revelou nada para eles. Deus revela tudo, de menos a podridão. E é interessante que foram presos, um escândalo terrível, inclusive o atual presidente, né, o senhor Geodeti Gueiros, também foi preso, envolvido por ameaça de testemunhas, uma coisa absurda, nojenta. E eles saíram da prisão, voltaram tudo para o poder e disseram o seguinte: Deus revelou para voltar para o poder. Foi até quando eu comecei a abrir os meus olhos. E é interessante que Deus só revela o que cabe a eles, só o que convém. E Deus só revela também lá o que está público e notório. Eu me lembro uma irmã, a qual fazia parte em uma das igrejas da qual eu estava pastor, ela me chamou, e ela fazia parte de uma outra igreja, e ela estava muito aborrecida porque ela tinha, eu já contei isso aqui em algum vídeo talvez, mas ela estava muito aborrecida porque ela enfrentava um problema com o seu marido, e ele estava vivendo um romance, um caso extraconjugal, e ela vinha numa luta tremenda com aquilo, porque ela não queria expor o casamento dela na igreja.
E ela lutando, chorando, triste. E nunca teve nenhum dom espiritual mostrando nenhuma dificuldade com o casal. Pelo contrário, ela era do grupo de intercessão, grupo de louvor, ele também do grupo de louvor. Tá tudo certinho. Mas um dia o peso foi muito grande e ela procurou o pastor daquela igreja e contou para ele a situação. Olha, meu marido está vivendo isso, isso e isso. E foi quando ela me procurou, algum tempo depois, apavorada. Porque até o dia que ela tinha contado para o pastor, não havia nenhum dom espiritual na igreja para contar, para falar, para revelar nada. Mas foi ela falar para o pastor, pronto. A enxurrada de dons surgiram com aquela dificuldade. Na verdade, irmãos, eu creio que Deus fala, irmãos, porque eu tive experiência já de Deus falando. Mas o que está acontecendo dentro das seitas religiosas, e agora eu vejo esse caso aí, né, dentro dessa seita, a qual, né, não vou citar o nome aqui da seita, a mesma situação. Um pastor, por certo, levantado por revelação de Deus, que vive na prática aí do homossexualismo, uma prática que não condiz com aquilo que aquele presbitério exige, e ele está lá, e Deus não revela. Há um vídeo desse pastor nas redes sociais, né? Há um vídeo dele, e ali ele com um garoto de programa vestido de lingerie, e o rapaz chamando ele de abelhinha, né? Minha abelhinha. Eu fico pensando, irmão, sabe o que é? Que me dói o coração. É que esse pastor está lá na frente da igreja impondo as mãos nas pessoas. Esse pastor, ele está lá entregando supostamente dons espirituais. Agora os irmãos imaginam os adeptos dessa seita sendo enganados. Os adeptos dessa seita sendo enganados descaradamente. E eu não vou dizer pela prática que esse pastor aí está fazendo, que isso é direito dele fazer o que ele quiser da vida dele, mas enganado por uma instituição que fica dizendo que lá tem revelação para tudo, que lá tem Deus orienta todas as coisas, mas nunca revela o pecado escondido. Eu me lembro da seita que eu fiz parte, quando aqueles homens foram voltar para o poder e disseram que Deus tinha revelado. Irmãos, eu achei aquele nojento. Foi quando, inclusive, começou a abrir meus olhos. Falei, não é possível, não é possível. Se Deus revela, até um jejum não vai revelar um desfalque desse, e agora, para piorar, vai revelar para essa turma voltar para o poder. Não, isso não é de Deus. E ali foi quando meus olhos começaram a abrir. E eu, irmãos, então, eu resolvi fazer esse vídeo, que vendo o vídeo do pastor Solon, eu fiquei triste. Porque é isso que está acontecendo dentro dessas seitas, irmãos, o pecado escondido. Talvez não o pecado, né, de um pastor num motel com um garoto de programa, mas o que tem de pecado dentro dessa seita, na mão desses homens, de mentira, de engano. Eu fiz um vídeo que eu vou lançar essa semana, estou fazendo, o vídeo chama Seita Adota a Filha do Diabo. Vídeo forte, não perca não. Eu estou vendo, meus irmãos, essas seitas envolvidas nas coisas mais terríveis possíveis e enganando os seus fiéis nos cultos que Deus está mostrando. Pelo amor de Deus, esse povo perdeu o temor de Deus por completo. Vejam que aqui eu não estou falando do pastor lá com a sua prática. Isso é ele que vai acertar com Deus. Tá? Eu estou falando da seita a qual ele faz parte, seja qual for, que encobre esse tipo de coisa enganando os seus fiéis. Isso é o que mais tem. No último levantamento de pastores que a ICM fez, a igreja que eu fiz parte, né, a instituição, levantou mais de 500 pastores. Um dos pastores que foi levantado por revelação de Deus estava com ordem de prisão já decretada sobre ele, com processo criminal em andamento, e logo depois ele foi preso. Aí que enganar os fiéis. Ao presbitério reunido o Senhor revelou. Pelo amor de Deus, irmãos. Nós estamos chegando a um ponto do ridículo. Não é?
do absurdo. Poucos dias eu recebia um comentário de um irmão, e ele falando da ficha de unção lá na Igreja Cristã Maranata, a igreja que eu fiz parte, né, a instituição, aquela seita. E lá está lá. É dizimista? Faz madrugada? Tem boa mensagem? Aí vem dizer que o Senhor revelou para o sujeito ser pastor. Se fosse revelação de Deus, Deus não sabe se o sujeito não fez uma madrugada, irmãos. Deus não sabe se o sujeito é dizimista. Deus não sabe se o sujeito tem uma boa mensagem. E Deus revelou para levantar o fulano. Agora aconteceu, o pastor Solon falava no vídeo dele, achei interessante. Numa reunião, 2 dons. O pastor teve uma visão que é para levantar o pastor. Na outra, o pastor teve uma visão para não levantar. Qual nós vamos ouvir? Vão fazer 0 ou 1? Como é que é? Vão julgar para cima, o que cair em cima da mesa vai ser pastor, o que cair no chão não vai ser? Ah, pelo amor de Deus, irmãos. Ele comentando também, né, do pastor Solon comentando, que depois de aprovado alguns pastores, né, o presidente da igreja lá, o papa maior daquela seita, pediu que fosse gravada uma mensagem de 5 minutos e enviado para lá. E dos que já tinha sido aprovado, inclusive por pastores do Conselho Presbiteral, já consultado ao Senhor, Deus mostrou em visões, quando o senhor Papa lá ouviu a mensagem, esse não, espera aí, a palavra dele é maior que de Deus? O que é? Ou os pastores não tiveram dons espirituais, foi mais uma meninice, e é o assunto nosso aqui, cadê a revelação de Deus? Ou os pastores não foram dons, foi meninice, ou eles estão publicamente dizendo que Geudeti Gueiros, presidente da Igreja Maranata, manda lá mais do que Deus. Qual que é pior? Falar que os dons são da carne ou que o Geudeti manda mais do que Deus? Então, irmãos, eu aproveitei aí um gancho no vídeo do pastor Solon para conversar com vocês sobre isso. Nós não podemos ter medo, irmãos, de falar a verdade do que está acontecendo. Eu estou aqui falando, né, comentei o caso daí desse pastor que foi pego, o vídeo está nas redes sociais, pastor Abelinha, mas pegando um gancho para mostrar que isso é uma enganação que está acontecendo, irmãos. Esse negócio que Deus revelou para acontecer aqui. Deus fala? Fala. Se Deus quiser revelar alguma coisa, vai revelar. Mas não é o que está acontecendo, irmãos. Isso é meninice pura, isso é enganação pura. Alguém vai ter que ter coragem de falar isso, para ver se abre os olhos dessas pessoas que estão cegas. Eu me lembro de uma situação que aconteceu, isso foi um dos motivos que foi me abrindo os olhos, né? Glória a Deus que muitas coisas foram acontecendo, e eu tenho visto muitos comentários aí, pessoas têm sido abertos os olhos, louvado seja Deus, através do que a gente tem falado, porque nós não estamos com medo de falar a verdade, não, irmãos. Está tocando na obra de Deus. Que obra de Deus da onde, irmãos? Obra de Deus é evangelho de Cristo. E eu me lembro que houve uma troca de pastores, logo depois do tal escândalo, né, que houve no ano 2012, lá, e houve uma troca de pastores, e uma das igrejas, isso aconteceu em várias igrejas, mas uma das igrejas, eu posso testemunhar, porque eu estava lá e participei. O pastor assumiu, os pastores impuseram as mãos, e um pastor foi usado, um em línguas estranhas, outro em palavra profética. O Senhor, ao presbitério reunido, o Senhor revelou para você vir para cá, porque vai ser um período e tal. Beleza. Presbitério reunido, o Senhor revelou para o pastor vir para cá. 15 dias depois, o pastor que assumiu a igreja veio na igreja uma vez. O coordenador superior nosso trocou. E ele chegou e falou, olha, eu tive com o Geudeti pediu para eu vir para cá, assumir essa área, porque está uma bagunça aqui, e ele mandou trocar tudo. Não foi, é isso que eu estou falando, não foi Deus, não. O Geudeti, que é o presidente da igreja, mandou trocar tudo. Eu cito o nome, tenho respeito pelos irmãos que estão lá. Meu coordenador era o Robson, e ele contou que topou com o Geudeti no corredor do presbitério. E o pastor Geudeti deu essa ordem para ele. Ele assumiu. O pastor que tinha assumido a igreja aqui, que eu estava presente, que o Senhor falou que foi eu que revelei para você estar aqui ao presbitério,
Não voltou mais na igreja, porque a ordem era só vinha aqui para passar a igreja para outro pastor. Demorou uns dias a organizar a equipe que vinha, aí veio passar a igreja. Os pastores impõem as mãos, ao presbitério reunido o Senhor revelou. Falei, pelo amor de Deus, isso aí é demais pro meu gosto. Eu me lembro que eu chamei o pastor Robson e falei, Robson, pelo amor de Deus, Robson, isso é meninice, isso ultrapassou todos os limites. Isso é brincar com a igreja. Isso é brincar com coisa séria. Eu glorifico muito a Deus, irmãos, que tudo isso me ajudou a ver a verdade. E eu não posso me calar, irmãos, quando eu vejo hoje. Eu não vou me calar. Podem me chamar de caído, de filhos, de Belial, do que quiser. Eu estou com a verdade. Eu não vou julgar sujeira para debaixo do tapete, porque é evangélico. Vai enfraquecer a fé dos irmãos. Verdade vai enfraquecer a fé de irmãos? Nem as fogueiras de Roma enfraqueceu a fé dos irmãos. Nem as perseguições, nem os leões, nem as arenas. Vai ser a verdade que vai enfraquecer? Sabe o que enfraquece a fé dos irmãos? Esse bando de hipócritas jogando sujeira para debaixo do tapete. Sabe o que enfraquece a fé dos irmãos? Esse monte de profecia falsa, de revelação falsa. Tá aí, nas redes sociais, um pastor de uma seita, não sei qual é. Aí amanhã ele está lá na igreja entregando dons. Ele está lá. Pelo amor de Deus, irmãos. Eu peço a você, meu irmão, que é inscrito no canal, conhece o nosso trabalho. Nós não estamos aqui, irmãos, para difamar irmãos. Nós estamos aqui para falar a verdade. Nós não estamos aqui para fazer fofoca gospel. Nós estamos aqui para falar a verdade. É preciso abrir os olhos. Porque o caso aqui, mas nós não estamos falando aqui de um caso de um irmão que passou por um deslize e pecou. Isso acontece, a Bíblia fala que é mista que vem os escândalos. Nós estamos falando de uma instituição que fica enganando os seus fiéis com a palavra revelação, que Deus só revela o que agrada a eles. Deus só revela o que está público. Eu tenho certeza que nessa instituição desse pastor agora, que esse caso está vazando, aí vai ter dom para tudo quanto é lado. Isso se não tirar o pastor de um lugar e enviar para o outro só para tampar sujeira, que já foi feito muito disso. O pastor está com uma dificuldade na igreja, dando em cima de uma pessoa, eu vi isso acontecer. Aí tira ele de lá porque vão preservar a obra. Que preservar a obra? Mentira preserva a obra de Deus? Engano para preservar a obra de Deus? Ah, meu Deus, eu fico com o Senhor da glória. Meu Deus, tem pessoas que eu amo dentro dessa seita, eu fico pensando, Senhor da glória. Então, irmãos, é hora de abrir os olhos, é hora de perder o medo de falar a verdade. É hora, meus irmãos, de nós trazer à luz o que está oculto. É hora de parar de tampar, enganar os seus fiéis, de tampar, de julgar para debaixo do tapete a podridão. Tem que ser revelado. Aí é revelação, aí está vindo a luz realmente. Aí não é engano de homem. Deus me revelou. Revelou o quê? Vai doer, mas é a verdade. Eu peço a você que assistiu esse vídeo, se você entende que nós estamos falando aqui a verdade sem medo, se inscreva no nosso canal, nos dê esse apoio, aperta o sininho das notificações. Você que já é inscrito, já apertou o sininho das notificações, confere se está apertado, dê o seu joinha. Se também não gostou, dê o dislike. Escreva aí um comentário, sugira aí algum assunto que você queira que nós conversemos aqui, que será um prazer falar do assunto. O que nós não soubermos, nós vamos estudar. Nós temos aqui estudado sobre Adventista do Sétimo Dia para falar um pouco para os irmãos, uma seita perigosíssima também, muito grande, perigosa. E nós estamos estudando sobre a CCB. Breve nós teremos vídeos sobre essas seitas. Então fica atento aí. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.